Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos entrando no capítulo 24 de Mateus. Vamos falar hoje sobre o versículo 1 e 2. E esses versículos dizem o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, mais uma passagem, mais um capítulo, estamos por capítulo 24 já. Nós começamos esse estudo em janeiro de 2017. 2017, olha quanto tempo para chegarmos ao capítulo 24. Estamos tentando fazer um estudo mais criterioso para que a gente possa realmente alcançar aí os objetivos, que é esclarecer o máximo possível o Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Esse é o quinto grande discurso, Tempo do Fim ou Pequeno Apocalipse. Que esse discurso ele começa no versículo 1 do capítulo 24 e vai até o versículo 2 do capítulo 26. É um discurso até grande, Jesus falando, que a gente chama de pequeno apocalipse, ou discurso escatológico, que é o discurso do final dos tempos. A seção de Mateus, que é 24:1 a 26:2, ela constitui a quinta e última grande seção de ensino deste evangelho. Então, é o quinto discurso grande e aí encerra os discursos. O evangelho de Mateus foi escrito abrangendo as 5 grandes seções de ensinos. Primeiro, que é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. O segundo, que é a descrição da obra e da conduta dos discípulos, que vai do capítulo 9, versículo 35, ao capítulo 11, versículo 3. O terceiro é o capítulo 13, que fala sobre os mistérios do reino dos céus. O quarto discurso, a quarta seção, é capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 2. Discurso aos discípulos e problemas comunitários. Então temos mais esse discurso aqui, que é o quinto discurso. Temos o quarto, O quinto discurso é a profecia sobre o fim, ou pequeno apocalipse, ou estudo, sermão escatológico. Cada uma dessas sessões é encerrada por uma observação feita pelo autor, que diz algo como: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, são declarações essas encontradas nas seguintes referências de Mateus: capítulo 7, versículo 18, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 26, versículo 1. Ele sempre termina com essas declarações, tendo Jesus acabado todos os ensinamentos. Aí Mateus sempre faz esse remate, Dessa maneira, o próprio Mateus assinala as divisões naturais de seu evangelho. Ele faz o encerramento e começa um novo estudo. Ele usa essa observação como fim de algum discurso, fim de algum grupo de estudo. Ele compõe as narrativas históricas em volta dessas sessões de ensino. Mateus será sempre o evangelho dos ensinos, dos logoi de Jesus. Mateus é o que traz mais ensinos. É o focado nos ensinos. Eu considero um dos principais evangelhos, principais, que traz as maiores orientações, está muito mais bem estruturado, dentro de uma ordem cronológica mais lógica, porque Mateus estava acompanhando Jesus, então ele tinha mais condições de fazer isso. Esse discurso, é o que nós estamos estudando hoje, ele conclui com 2 parábolas referentes ao julgamento. O texto de Mateus 25, 14 a 30, a parábola dos talentos, ensina que os crentes ou quaisquer outros serão julgados em conformidade com o uso que tiverem feito do que lhes foi dado no terreno espiritual. A outra passagem, que é Mateus 25, versículo 31 a 46, ele fala do julgamento caracterizado pelas ovelhas e bodes. Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, a separação das ovelhas dos bodes, descrevendo o julgamento das nações, bem como o estabelecimento dos princípios gerais concernentes à necessidade de servir a humanidade. Reconhecendo que servir a humanidade, ao mesmo tempo,
servir verdadeiramente a Deus. Esse é o arremate de Jesus com essa parábola. Essas porções do discurso, provavelmente, baseiam-se na fonte informativa M, né, que a gente fala, né, a fonte Mateus. Alguns também classificam a parábola das 10 virgens como pertencente a essa fonte informativa, que são algumas que vêm, que alguns estudiosos acham que a fonte principal seria a de Marcos, né? Mas não, Marcos não é a fonte principal. A fonte principal é Mateus. Marcos não conheceu Jesus pessoalmente, então ele não pode ter escrito e Mateus copiado dele, que Mateus conheceu Jesus pessoalmente, seguiu Jesus, era discípulo de Jesus, ouvia Jesus fazendo discurso, e aí teria que ter copiado de Marcos porque não sabia o que Jesus tinha dito. É muito falta de lógica. E a tradição da igreja diz que o primeiro evangelho é o de Mateus. Isso a tradição diz. Hoje os estudiosos, baseados em não sei o que, estão dizendo que não, que Marcos que escreveu e depois Mateus copiou dele. Só que Marcos não conheceu Jesus e Mateus era discípulo, né? A gente vê as lógicas dos pensadores modernos, não sei se isso é proposital para tentar desconstruir o evangelho, né? Fazer com que se perca a credibilidade, é uma coisa meio esquisita, dizendo que foram escritos mais de 30 anos depois, aí você começa a botar em dúvida. Primeiro foi uma pessoa que nem discípulo era, que escreveu, depois os discípulos copiaram. Fica parecendo que é um evangelho montado, que nada disso aconteceu. Eu acho que tem toda uma estrutura aí para desconstruir Jesus. E aí quando a gente vai para a tradição mesmo, e o próprio Emmanuel fala isso também há 2000 anos, no Paulo Estevam, no Paulo Estevam, que Mateus é o primeiro evangelho, a gente fica dentro da lógica e dentro da tradição e dentro do que o Emmanuel fala. Bom, o primeiro propósito desse ensino. Quando essas palavras foram proferidas, o seu propósito, né, imediato era advertir os seguidores de Jesus, os crentes, né, de que Jerusalém seria em breve destruída e que a antiga ordem de autoridades religiosas seria eliminada. Isso faria com que muitos que ainda estivessem presos à tradição da sinagoga ficassem desorientados, talvez até mesmo perplexos. No entanto, Jesus queria que soubessem que esse acontecimento era parte necessária do trato de Deus com os homens rebeldes, e isso com um propósito bem definido. E aí, lembrando dos avisos de que se encontram neste capítulo, os crentes fugiriam para Pela, né, a fim de escapar do exército romano que ameaçavam. Seus vizinhos judeus, porém, jamais os perdoaram por causa disso. E aí, todavia, né, isso também contribuiu para assegurar o rompimento final entre o cristianismo e o judaísmo, permitindo mais do que antes a propagação universal do cristianismo. Que inicialmente, né, o cristianismo ele estava muito vinculado ao judaísmo, né, porque seguindo as mesmas orientações. Não podemos esquecer que a religião básica, a abraâmica, a religião básica é o judaísmo. O cristianismo é um desdobramento do judaísmo, não podemos esquecer isso. Então, só que no início era muito atrelado, né? Estavam muito vinculados ainda aos templos e tudo, e aí, com tudo que aconteceu, conseguiram haver um desvio, uma desvinculação maior, né? Vamos lá. O segundo propósito, a gente tem alguns propósitos aqui desse estudo. Jesus falou sobre o final dos tempos, embora desejasse que soubessem que determinada ocorrência precederiam esse acontecimento, e que os crentes não deveriam estar ociosos, sentados à espera do desenrolar das coisas, deveriam trabalhar pela sua melhoria, continuar seguindo, buscando a evolução espiritual. Pelo contrário, né, ele queria que os seus seguidores soubessem que havia trabalho a ser feito. O evangelho deveria ser levado a todas as nações. Potências mundiais haveriam de levantar-se e cair por terra, e que esses acontecimentos precisavam ter lugar a fim de preparar este mundo para o governo de Cristo, para se transformar no mundo regenerado. Muitos crentes primitivos esperavam a volta imediata de Jesus. E a despeito das profecias que encontramos aqui, muitos ainda esperavam que Cristo estivesse em seguida, interviesse, né, em seguida, viesse logo resolver tudo, a fim de encontrarmos aqui muitos de assumir, né, Jesus, no caso, de
de assumir, né, o controle das coisas. Jesus viria, resolveria tudo, acabaria com o mal e assumiria tudo. Só que Jesus ensinou aos seus discípulos que esperasse a sua vinda, que tornassem vívida essa expectativa. Mas suas profecias de tão grande alcance deveriam ensinar-lhes a paciência e um senso mais intenso de como Deus faz enrolar seus tempos e épocas. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Jesus ensinou igualmente que haveria um período de apostasia antes da regeneração. A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 24, versículo de 10 a 12, que a gente vai estudar em sequência. Então a gente vai observando isso. O terceiro propósito. Por semelhante modo, né, Jesus ensinou a importância do serviço. Importante às vezes. Enquanto o crente espera ansiosamente pela intervenção celestial, no meio do serviço cristão, devemos estar prontos para ir ao seu encontro a qualquer instante, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 43 a 57. Devemos estar totalmente preparados, conforme Mateus 25, 4. Devemos desempenhar um serviço mais completo, lançando mão de tudo quanto possuímos. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. E em meio a essa atividade não nos devemos esquecer das obras de misericórdia. Mateus 25, versículo 31 e 46. Então a gente observa que o propósito é estimular o homem a trabalhar no campo da caridade, a trabalhar no campo da transformação moral, da reforma íntima, se transformando como ser humano, melhorando a sua humanidade. Esse é o objetivo. Esse é o terceiro propósito desse último discurso de Jesus, esse último grupo de ensinos, né, que é o quinto. Então a gente vai observando como o Evangelho foi ganhando rumo, Jesus foi estruturando o Evangelho, por isso que eu gosto muito do Evangelho de Mateus. Ele começa lá com o Sermão do Monte, de dar a síntese de todo o seu ensinamento, e aí ele vem desenvolvendo até chegar no final, onde ele vai falar do final dos tempos, e ele diz o que é preciso que nós façamos para estar preparado para o final dos tempos, que é a regeneração da humanidade. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa No Caminho de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o capítulo 24, versículo 1 e 2, também iniciando esse capítulo, né? E que diz o seguinte: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus fazendo uma previsão da queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Então é interessante de ver isso. E aí vamos lá, final dos tempos. Os discursos que se seguem mostram, né, que Jesus compartilhou, em termos gerais, dos pontos de vista escatológicos de seu tempo, a saber, né, aqueles que eram pregados no judaísmo, no tempo de Jesus eram pregados no judaísmo. Ele cria que a ordem de coisas deste mundo terminaria, finalmente, numa catástrofe, que seria ultrapassada por uma ordem permanentemente do governo de Deus, e que esse governo se caracterizaria pela ordem, pela justiça e pela felicidade. Essa posição escatológica é expressa como um estimulante às ações morais e significativas no presente, porquanto, né, Deus está no seu trono, né, podemos dizer assim, e a esperança que tem um alicerce firme. O bom senso hoje em dia, né, é suficiente para ensinar aos homens que o mundo realmente está se dirigindo para o desastre. E esse desastre não pode estar muito distante. É só a gente olhar as notícias do mundo, ver as coisas como é que estão andando, né? Muitos crentes acreditam que a nossa geração verá a culminação dos acontecimentos descritos nessa profecia de condenação, que seria o prenúncio da nova era, da regeneração do mundo. Ao mesmo tempo, porém, são profecias de esperança, pois a alma é imortal e tem sua vida em Deus. Quando Deus governa, a alma se regozija. Então a gente vai observando que eles estão falando aqui do final dos tempos. Mas não é um final do tempo de desespero, é um final dos tempos de trabalho, de melhoria, de esperança, de dias melhores, de viver sobre o governo de Deus, uma terra pacificada, uma terra regenerada. Esse é o objetivo. E não o fim de tudo, aquela ideia da parúzia, né, de tirar todo mundo da terra e ir todo mundo para o céu. E aí Jesus, não podemos esquecer que no Sermão do Monte, o primeiro sermão dele, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Se vamos herdar, como é que vamos ser tirados daqui? Se nós vamos trabalhar, vamos nos tornar pessoas melhores para herdar a terra, e aí como é que a gente vai herdar uma coisa que vai ser tirada ao mesmo tempo da gente? Não tem lógica. Quase todos os intérpretes reconhecem que essas profecias, elas aludem a uma destruição imediata de Jerusalém, o que realmente aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, mas que também indicam as condições e acontecimentos que precederão a regeneração e o fim da ordem atual de coisas neste mundo. Mateus, capítulo 24, versículo 3, apresenta as perguntas que provocaram essa discussão. E é óbvio que as próprias perguntas não incluem apenas a história de Jerusalém, gente. Isso a gente vai ver na semana que vem. A tendência da passagem inteira, que não é curta, né, é contra a ideia da pequena minoria de comentaristas que insiste que a destruição de Jerusalém é a única coisa aqui indicada. A gente vê que não pode ser isso. Jesus ele não fala, e a gente vê que tudo que Jesus falou não se enquadra apenas na destruição de Jerusalém, vai muito mais além. E a gente vai vendo a história da humanidade, a gente vai observando que estamos nos aproximando. As divisões distintas são assim, como eu vou falar agora. Primeiro, iminente destruição vindoura de Jerusalém. A gente também vê isso lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 20 a 24. Essa última passagem muito provavelmente contém a adição de uma aplicação futura. Tá? Segundo, o caráter geral dessa época, antes da vinda de Cristo, a gente vê versículo 4 a 14. Embora muitos detalhes também possam ser aplicados às condições imediatas anteriores à vinda de Cristo, sendo que a passagem é paralela ao texto de Daniel, lá no Velho Testamento, capítulo 9, versículos 24 e 27. E a Septuaginta, ela fala, né, do livro de Daniel. Então, a gente vai observando isso. As características dessa época serão intensificadas já perto do fim da mesma. A gente vai ver, quanto mais próximo do fim, mais a gente vai ver tudo que vai ser anunciado nesse capítulo 24, a gente vai observar isso. Até o capítulo 26, né? A gente vai observando que ele vai começar a falar sobre tudo isso. Tá? E aí, provavelmente, no versículo 14, refere-se ao testemunho do remanescente crente, ao tempo da grande tribulação. Que, pelo que fala, no próprio Apocalipse também, né, no capítulo 14, versículos 6 e 7, no capítulo 5, versículo 9 e 10, ele fala também dessa grande tribulação, que quem estiver na terra vai passar, e nós vamos passar por isso, ficando aqui ou sendo degradado para outro mundo, porque a degradação vai acontecer depois, a tribulação vai acontecer. O versículo 15 identifica definitivamente essas profecias como paralelas a alguns aspectos das predições de Daniel, referindo-se, né, especificamente ao anticristo e às suas relações com Israel, no fim mesmo da época presente durante o período da tribulação. A gente vê isso também em Apocalipse, capítulo 13, versículo 4 a 7. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8. E Daniel, capítulo 9, versículo 2 e capítulo 12, versículo 11. A tribulação mais intensa se prolongará por 7 anos. E os 3 últimos anos e meio serão mais intensos do que a primeira metade. A tribulação, eles falam que serão 7 anos, 3 anos e meio razoável, né? E os 3 anos e meio últimos serão muito piores. A batalha do Armagedon, né, que fala no Apocalipse, encerrará esse período de angústia. Isso é parcialmente descrito no versículo 27 e versículo 31 também desse evangelho. Então a gente vai observando aí como as coisas vão se escrevendo, né? E aí tem um paralelo de Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2, e em Lucas, capítulo 21, versículo 5 e 9. Fala do templo, né? Todos os discursos registrados em Mateus, a partir do capítulo 21, 23, do versículo 21, 23, foram proferidos nos atos do templo, que é o Hieron, o sagrado recinto cercado. Após essa poderosa e amarga denúncia contra os líderes religiosos, mas não apenas contra eles, pois Jesus também incluiu toda a nação de Israel em algumas porções, Jesus deixou o templo, ele foi embora, saiu do templo, depois de falar tudo que falou, lá no capítulo 21, versículo 23. Os ensinamentos do Senhor terminaram ali. E aquele foi um momento muito trágico, né? No que diz respeito, espiritualmente falando. Ele fora forçado a sair da Galileia. As sinagogas se tinham fechado para ele. Lembra, estudando o Evangelho, foi vendo que foram fechando as portas para Jesus. E agora, na Judéia, ele fora forçado por várias circunstâncias e oposições a deixar o templo.
O templo era familiar para Jesus. Um belíssimo logradouro, né? O templo era muito bonito, pelo que se fala, com um monte coberto de neve, diz Joséfo. Em guerras, né? Versículo 5 e 6, ele fala sobre a visão do templo, né? E deve ter sido com grande e profunda tristeza, gente, que Jesus se afastou definitivamente dali. A gente vê que Jesus não volta mais por conta dele ali, ele só vai voltar quando ele vai ser condenado, que ele é levado lá para ser julgado. Mas ele não voltou mais com os pés dele, por vontade dele, ao templo. Nos tempos de Jesus, o templo ainda não estava totalmente concluído, mas muitas pedras de mármore polido brilhavam ao sol. Ele não era totalmente pronto, né? Enquanto talvez outras permanecessem ao redor prontas para serem colocadas em seus respectivos lugares. Estava em obra ele ainda, só que lembrar que a obra do passado e um tempo gigantesco como eram coisas muito demoradas. Algumas daquelas pedras tinham quase 12 metros de comprimento, só para a gente ter uma ideia. Eram de cor branca esverdeada, e à distância pareciam a superfície calma do oceano. O objetivo tinha esse objetivo, né? A parede frontal do templo era recoberta de chapas de ouro. E lemos, né, que os imensos portais eram quase tão altos como o próprio edifício. Porta gigantesca, né? Tu vê, recoberta com chapas de ouro. O templo era um memorial e um monumento, gente. Mas ali habitavam aqueles que, em realidade, eram homens iníquos. O sacerdócio da época era terrível. Jesus afastou-se lentamente em atitude pensativa. Foi se afastando, né? Foi saindo do templo. Os ensinos espirituais foram totalmente negligenciados. A mensagem foi rejeitada. E muitos até zombaram dele e o ridicularizaram. Olha o que era aquele templo, né? E é provável que os discípulos tivessem notado a atitude melancólica de Jesus e pensassem que um passeio pelos terrenos do templo para ver as construções o afastaria da atitude melancólica e sombria que ele estava mergulhado. Jesus deve ter se sentido triste, né? Porque ele vinha tentando ali resolver um problema que existia, mas não puderam. E aí, os discípulos não puderam, porém, alterar a atitude mental de Jesus, pois nessa ocasião ele teve uma visão, não de um belo templo, mas apenas de um monte de escombros. Sua mente, né, a mente de Jesus, ficou também povoada de pensamentos e visões que apenas uma personalidade grandemente desenvolvida como a dele poderia ter. Ele viu o futuro distante, 40 anos mais adiante. Ouviu os gritos, os clamores agoniados do povo, os soldados romanos de capacete, a violência e o derramamento de sangue. Jesus conseguiu vislumbrar tudo isso. Ao falar, reinava ainda a paz. E quem teria imaginado que aquela destruição sobreviria para o templo? Quem poderia naquela época? Até os próprios pagãos admiravam o templo. E certamente ninguém seria insano o bastante para destruir o templo. Todavia, Jesus proferiu essa profecia e posteriormente seus discípulos a copiaram e a preservaram, né? E aconteceu, e muitos viram o que aconteceu, né? Pouco depois da morte e da ressurreição de Jesus, os judeus começaram a intensificar a sua luta contra o domínio romano. Os nacionalistas radicais iam sendo guindados ao poder. Talvez a própria crucificação de Jesus possa ter desempenhado a influência nesse particular, pois o povo nutria esperança de que ele seria a resposta que viria libertá-los do odiado dominadores romanos. Jesus, porém, morreu como inimigo do Estado, e os próprios judeus forçaram essa execução. Os judeus queriam esmagar seus senhores romanos, mas como não puderam fazê-lo, em frustração, eles esmagaram Jesus. Porque isso eles puderam fazer. Muitos foram atraídos para a causa nacionalista, e a nação inteira lembra-se de como os macabeus haviam expulsado os dominadores estrangeiros, crendo que essa família representava a casa de Deus. Só que, todavia, Deus abandonaram o próprio templo quando o Messias foi expulso ali. Deixou por conta deles. Por isso mesmo, quando os romanos compreenderam que só a força armada poderia restaurar a ordem na Palestina, em cerca lá de 66 depois de Cristo, teve início o conflito armado. Após um longo assédio, a cidade de Jerusalém foi capturada e completamente destruída, e o sangue corria pelas ruas a ponto de os cavalos não poderem firmar seus pés. Então, a gente vê como foi a destruição de tudo aquilo. Então,
Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade ao nosso estudo e estaremos aqui reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser.